Você está ouvindo uma mensagem da Imobarra. É nosso desejo que esta pregação fortaleça sua fé, renove sua esperança e aproxime você de Deus. Prepare o coração, abra sua Bíblia e receba a palavra que será ministrada a seguir. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Vem profetizando, apontando, levantando pessoas que mostrariam como seria Jesus. Vindo na plenitude, Jesus veio e os evangelhos contam a história de Jesus e no finalzinho vem a consumação dos séculos, né? Se fôssemos resumir, é a criação, Gênesis, a queda que acontece também logo em Gênesis, no 3º capítulo. Depois vem todo o processo de redenção que demora milênio, né? Chegando em Jesus. Jesus vem, depois ele é assunto aos céus, ele ressuscita e, por último, é a consumação. O fato é que Jesus é o centro da história, é o centro da Bíblia e deve ocupar no nosso coração o centro sempre. E a Bíblia, ela faz distinção entre pessoas que conseguem entender as coisas espirituais e outras que não entendem as coisas espirituais. Paulo, escrevendo então a carta à igreja de Corinto, ele fala que as coisas espirituais são discernidas de forma espiritual. Bom, dá uma pausa aqui. O que acontece? Você já ouviu falar do termo novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando a pessoa se converte. O que significa nascer de novo? Lembra de Nicodemos, que era um principal da sinagoga, um mestre religioso, que vai escondido falar com Jesus porque ele tinha vergonha? E ele pergunta, Jesus fala assim, poxa, é necessário que você nasça de novo. Ele, numa mente lógica, racional, ele fala assim, poxa, como é que eu, sendo já velho, vou entrar no ventre da minha mãe e de novo nascer? Bom, humanamente falando, logicamente falando, levando no aspecto literal da letra, seria essa razão. Aí Jesus fala assim, o que é carne, o que é espírito. Então, ele faz uma confusão do que é espiritual e do que é natural. Muitas coisas da Bíblia, do reino de Deus, nós só vamos ter entendimento se nós formos assistidos pelo Espírito. E o que ocorre no novo nascimento, e é chamado novo, porque todo ser humano, quando nasce, ele tem um corpo físico, ele tem a sua alma, né? Você tem o psique, pensamento, você tem todo mundo nasce com todos esses atributos, mas o que nos distingue de toda a criação, e aí a gente fala os animais, embora até somos classificados como animais racionais, né? Mas o que nos distingue é a razão, e é o Espírito que veio em nós habitar. Quando Deus, então, criou o homem, criou Adão, ele, diz a Bíblia, fez sua imagem e fez a sua semelhança. Então, dentro do nosso coração, tem um senso da eternidade, tem um senso da busca do sentido da vida, tem um senso que clama. E só o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. Então, a Bíblia coloca essa distinção que muita coisa do que às vezes você pode até falar e citar da própria Bíblia, as pessoas não vão entender. E não vão entender por quê? Porque elas não se discernem de forma natural. Tem coisas que a razão alcança. Por exemplo, você vai ler textos bíblicos que a razão tem textos históricos, tem textos descritivos da Bíblia. Não atrapalha tanto assim, mas há coisas que você vai ter que discernir espiritualmente falando. E 1 Coríntios, então, 2,14, hoje o tema é a loucura de Deus. Obrigado. 1 Coríntios 2,14, por favor, só abra esse aí. Eu botei só um texto lá para vocês, né? Diz o seguinte, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esse texto é bem autoexplicativo. A pessoa natural não entende, ela não aceita. E a gente vai entender
essa loucura de Deus aí, né? Por quê? Elas se entendem de forma, e nem pode entendê-las, desculpa, porque são loucura, e elas não podem entender porque se discernem espiritualmente. Na razão humana, eu penso, poderia a loucura ser sabedoria? Então, se você, digamos, vamos fazer uma analogia aqui, meio doida aqui. Você vai num hospício, vai num lugar que tem pessoas com doenças neurológicas. Você acha que lá tem sabedoria na loucura? Bom, você vai em lugares, digamos, que tem gente muito doente, muito fraca. Tem força em pessoas que estão vivendo um momento de fraqueza? Gente, esse é o tema. Nós vamos estudar aqui. E como Jesus é o suprassumo, como Jesus é aquele que faz todas as coisas. Então, ele voltou ali o versículo, né? Vou repetir então, já que vocês estão lendo. Ora, a pessoa natural, essa que não nasceu de novo, porque ao nascer de novo, desculpa, deixa eu fazer um outro parênteses aqui que eu me esqueci de falar, tá bom? Todo mundo nasce com um espírito, porém, quando esse espírito ainda não se comunica com o Espírito de Deus, quando ele ainda não se relaciona, de uma certa maneira, ele está morto para Deus. Agora, quando ocorre o novo nascimento, quando a luz de Deus brilha, o entendimento aparece, o seu espírito começa a fazer essa ligação com o Espírito, por isso, com o Espírito Santo, por isso é chamado o quê? Novo nascimento. E a pessoa começa a descobrir coisas que ela nunca viu, percebeu. Porque só se entende de forma o quê? Espiritual. Tá certo? Vamos voltar agora para 1 Coríntios 1, 18. Eu vou ficar só agora em 1 Coríntios 1, tá bom? O versículo ali. 1 Coríntios 1, 18. Só esperar ali. Vamos lá. Mesmo escritor, mesma carta, Paulo falando aí. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus. Bom, você já ouviu falar da palavra evangelho. O evangelho quer dizer o que, gente? Quem me esclarece? As boas novas de Deus. O evangelho é a grande boa nova de Deus. E o evangelho é a grande boa nova de Deus, quem é? Jesus Cristo, exatamente. E dentro do evangelho, a cruz, não é à toa que tem aqui no teto essa cruz, ocupa um lugar central. Porque foi um instrumento designado por Deus para a salvação. Então, entenda que a cruz, ela foi intencional. Jesus não foi levado à cruz sem saber do que ia acontecer, ou foi assim largado ao acaso. Não, foi tudo no script divino, porque Deus, ele é onisciente e ele é onipresente. Sabe? E a cruz foi intencional. E Deus quis que dessa forma destruir a sabedoria humana, porque ele quis fazer como ele quis e sem ter uma visão humana. Eu sei que se todos nós fôssemos aqui pensar, vamos assim, pensar assim, você vai contar o que você acharia que seria uma história bonita para Jesus vir salvar a humanidade. Talvez ouvíssemos aqui muitas histórias e nenhuma delas tão iguais, né? Mas a mensagem, então, da cruz é que Deus enviou o seu único filho, né, João 3,16, para ser crucificado num sacrifício expiatório, ou seja, ele ia pagar por pecados de outros aqui, né? Que é o pecado de toda a humanidade. Tanto, você vê o poder do sacrifício de Jesus? Ele abrange toda a humanidade passada, que eu não sei quantificar quantos habitantes já viveram nesse planeta, quanto os 7 bilhões e não sei quantos bilhões que hoje vivos estão e quantos estão a nascer. Então, o Messias crucificado é, segundo a Bíblia, a expressão máxima do poder e da sabedoria de Deus. Por isso que Paulo, depois você vai ver toda hora, ele fala, eu prego a Cristo, vírgula, e esse crucificado. Não tem como falar só de Jesus sem falar da cruz.
né? A cruz era o método mais terrível, então, de pena capital nesse século, no primeiro século, haja vista que Jesus dividiu a história, né? E aquele que era, e aí o texto lá atrás, não sei se de número no Levítico, agora estou na dúvida, já apontava que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro. E é incrível que Jesus era filho de José, que José era quê, gente? Carpinteiro, e ele aprendeu a trabalhar com madeira, e madeira foi o instrumento no qual ele foi crucificado. Então, gente, nós somos salvos exatamente quando nós temos fé no sacrifício que Jesus fez. Não foi você, não fui eu, não foi um grande herói humano, não foi o próprio Deus. A gente é salvo pela fé, mediante a fé, né? E pela graça que é derramada lá, sabe? E esse evangelho, quando você fala para alguns, parece loucura. O próprio Deus se encarnou, o próprio Deus morreu, né? E crer no evangelho significa, primeiro, que eu estou perdido. Por isso que ninguém se achega a Deus sem o arrependimento. Eu tenho que saber que eu errei, que eu pequei. E quando eu entendo a sua morte substitutiva no meu lugar, eu encontro, obviamente, o perdão e a salvação que Cristo oferece de uma forma gratuita. Diz a Bíblia que nós fomos comprados por um preço muito alto. Muito alto. Ninguém conseguiria pagar. Mas agora é oferecido de que maneira? Totalmente de graça. Então, quando rejeitam a palavra da cruz, quando rejeitam o evangelho, é uma loucura na ótica divina. O que eles pensam ser loucura é a sabedoria de Deus. E na sabedoria de Deus, quando o rejeitam, é uma loucura. E você vê que Jesus, quem estava crucificando ele, não tinha noção do que era totalmente. E aí ele foi zombado e hostilizado, desce da cruz, né? E assim foi. Mas se hoje aqueles que já morreram, de alguma maneira já tiveram visão de quem é Deus e da eternidade, nós ainda não que estamos aqui, ao invés de agredirem Jesus, ao invés de zombarem, estariam de joelho na cruz, clamando e chorando. Porque Ele é o poder de Deus. Foi pelo poder de Deus, meus queridos, que também nós obtivemos então o arrependimento necessário para a salvação. Todos nós que estamos aqui, foi pelo poder de Deus. O Espírito Santo vem, e um ministério do Espírito Santo é esse, nos convencer do pecado, da justiça. Ele nos confronta. Você vê que eu sou mal, eu tomei decisões erradas, eu agi mal, eu tenho que me arrepender. Foi pelo poder de Deus, então, que diz a Bíblia no livro de Colossenses, que nós fomos arrancados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então há um império das trevas que domina, que escraviza, que parece que fala verdades absolutas, mas são profundamente mentirosas, enquanto a verdade absoluta está em Jesus. Eu fui com a Marilene e o Samuel e a Catarina assistiram o filme, está lá passando no cinema, Davi. E aí tem um episódio que passa lá, é um desenho, né? Mas Davi sendo atormentado por demônios. E aí Saul, desculpe, me ajuda aí. Eu estou meio lerdo ontem e hoje, me desculpe, tá? Estou com uma dificuldade. Saul sendo atormentado e Davi vinha tocar a harpa. E aí parece ele gritando tudo, sai daqui, tratando mal. Eu fiquei assistindo o desenho e falei assim, que bênção. O Senhor me tirou do império das trevas para o Filho do seu amor. A pior coisa é ter tormento do mundo mal na tua cabeça. Sabe, então foi o poder de Jesus que nós nascemos de novo, e a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Olha só,
o que era velho passou, eis que tudo o que se fez novo, uma nova história, uma história que você conversa com Deus, uma história que você tem a paz dele, que você tem o consolo na dor, na angústia, na doença, nos dramas da nossa vida, sabe? E a gente é inserido na sua família, algo que, humanamente falando, é inexplicável. Se for falar, é uma loucura. Não é, como é que pode? E a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome. E diz que quem crê no Filho está salvo, quem não crê no Filho já está condenado. É uma pregação que muita gente não gosta de ouvir, nem de falar, porque ofende algumas pessoas. Mas é bíblica. Jesus. O versículo 19, por favor, fala, pois está escrito. Estamos no mesmo texto, vamos lendo versículo por versículo hoje, tá? Destruirei a sabedoria dos sábios. Deus falou assim, eles não precisam entender. Deus é muito mais sábio que qualquer um de nós. É uma potência ilimitada. Pensa num ser que está mantendo o universo, mantendo as marés. Ontem eu passei em frente ao mar, estava baixinho, é uma coisa linda, linda. Falei, o Senhor está controlando sobre tudo. Aí estava com o Tiago, e pássaros voando, aí pousando na árvore, gritando. Falei, ó, eu acho que eles estão louvando a Deus, Tiago. Cadê o Tiago? Está aqui, né? Então vamos louvar a Deus também. Ou seja, ele é sábio, porque a natureza é sábia para funcionar. Há coisas intrínsecas no nosso próprio corpo físico, na fisiologia humana e assim por diante. Ele não quis usar a razão, ele tem a sua própria razão. Então, em Jesus Cristo, ele fala o seguinte, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? Então, destruir, eu vou colocar um fim na sabedoria, eu vou acabar com essa, né? Aniquilar, vou desprezar, fazer pouco caso dessa sabedoria humana, porque ele não veio aqui nos salvar com a sabedoria humana, né? Então, é como fosse assim, de outra maneira de dizer, você que é sábio, cadê você? Você é o sabichão, quem gostava de falar sabichão, a mãe da Marileira. Você é o sabichão, você é o escriba, né? Onde está aquele que está inquirindo, que está desafiando? E tem gente que ousa e pensa desafiar Deus. Tem gente que acha que teu pensamento é melhor do que o de Deus. Isso significa que todos esses sábios, e tem muita gente aí, Platão, Sócrates, etc., tanta gente aí, tanto filósofo, que procurou entender, e eu vou falar até um pouquinho mais à frente a vida, não é nada, não existe mais. E muitas das conclusões deles foram precipitadas erradas, algumas até boas. Sabe, Deus confundiu então a sabedoria dos homens, e Deus destruiu a inteligência daqueles que eram mais cultos, no sentido de desvendar todos os mistérios, porque, querendo ou não, Deus é um Deus misterioso, e a Bíblia diz isso mesmo, Ele é misterioso. Então, a inteligência humana, ela foi capacitada por Deus. E aqueles que têm uma alta capacidade intelectual, tem uns que têm... Hoje em dia, o QI já não é mais... Antigamente só tinha um teste de TI, hoje em dia tem inteligência para comunicação, inteligência emocional, subdivididos. Antigamente era um teste só, avaliava se o cara tinha um QI alto ou não. Hoje já a ciência modificou isso, né? Mas a inteligência humana, as filosofias, a cultura, a ciência, tudo isso é inútil quando se chega para se tratar no campo da existência, da vida e nos assuntos espirituais. Muita coisa é boa, mas quando vai chegar no aspecto espiritual, vai esbarrar, vai parar, porque não pertencem. Entra num campo que pertence ao Criador e não ao homem. Isso só pertence a Deus próprio. Então, o que acontece? Você pode ter feito uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que for, não te salvam. Pode ter título aberto, né? Você pode ser a pessoa mais culta, ser um filósofo, isso não vai te salvar.
né? Você pode ter uma inteligência absurda. E tem pessoas que é impressionante, né? Escreve. Outro dia que foi que eu estava conversando. Foi com o Júnior. Calvino tinha, se eu não me engano, 21 anos, escreveu as Institutas. Qual coisa de louco. Falei, como é que esse cara com 21 anos tinha essa capacidade? Bom, mas a inteligência também não salva. E mais, a inteligência não perdoa pecados. Então é como fosse... Vamos fazer uma comparação. Vou medir o oceano com uma régua. Vamos botar uma régua pequenininha, pega uma régua escolar e vai medir o oceano. O problema não é régua, é o tamanho do oceano. Entende o que eu estou falando? Deus é grande demais. O problema não é, você não tem como medir, o problema é Ele. E no versículo 20, então, olha o que ele diz. Onde está então o sábio? Onde está o escriba, que é aquele que transcrevia a lei? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Então Paulo está querendo dizer aqui que a sabedoria deste mundo não conseguiu atingir o conhecimento pessoal de Deus. E por não conseguir, na sabedoria, conseguir o conhecimento pessoal de Deus, não teve também o conhecimento e a experiência da salvação, porque estava na razão humana. E a gente vê que o tempo áureo dos filósofos aconteceu muito no período grego, quando a Grécia foi uma potência, antes do domínio romano foi a Grécia, né? Então Sócrates, Platão, Aristóteles e outros que vieram nessa época, colocando vários pressupostos, e esse foi o apogeu dessa filosofia. Mas essa sabedoria não os levou a conhecer Deus. Porque quando você mais explora o campo do desconhecido, você vai ter que chegar uma hora, ajoelhar e se dobrar e falar: eu não entendo, é o Senhor. Eu não entendo, mas eu adoro. Sabe, e qual o problema deles? A sabedoria deles não os levou a conhecer Deus. Eu não sei quem escreveu, citado que o coração do homem é um campo aberto de idolatria, uma fábrica de idolatrias. Quem sabe? Eu não sei o autor disso. Oi? Calvino. Então, esses homens que você vai ver na filosofia, eles tentaram conceber Deus, a razão suprema, numa razão humana. E quando você vai tentar compreender Deus na razão humana, você está diminuindo Deus. E você está idolatrando, porque você está fazendo um Deus que você concebeu na tua mente. Isso se chama idolatria. Vamos ao versículo 21, por favor. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, é óbvio, do Evangelho, né? É legal ali, que fala ali, Deus achou por bem. Outra tradução fala, aprove a Deus. Ou seja, Deus falou o seguinte: o melhor método para eu salvar é esse. Deus decidiu que não seria por nenhum mérito intelectual. A salvação, então, como eu disse aqui, não vai vir pela inteligência, pela filosofia, mas por uma coisa louca. Que coisa doida é essa? A própria pregação do Evangelho. E Deus, então, vai ser mais facilmente encontrado na humildade, quando a gente vê o nosso limite, fala, não dá para ir mais. E eu coloco a fé no que Ele falou, do que numa soberba de uma razão. Deus é mais achado com humilde do que um soberbo. Aliás, o texto bíblico fala que Deus abate o quê? E o que faz com o humilde? Ele exalta, né? E aí a gente vê a sabedoria humana sendo destruída. E mais humilhante ainda para o orgulho humano foi o método, então, que Deus escolheu para realizar a sua obra da salvação, que foi como? Como eram mortos os bandidos.
aqueles que na sociedade eram considerados malditos. E a gente começa a ver que a loucura, na verdade, é a sabedoria. Você e eu estamos tendo acesso à verdadeira sabedoria. Você poderia ficar na loucura e pensar igual os outros lá fora, mas a palavra de Deus, ela traz luz, ela traz entendimento e ela nos leva ao lugar verdadeiro. Então, há um modo humano de se proceder e há um modo divino de se proceder, né? O modo humano sempre vai ser, claro, usado na sua sabedoria natural, que por vezes é boa. Aliás, Deus nos deu o intelecto para você pensar, pesar pró e contra, né? Mas há um modo divino de proceder, há um modo que Deus olha para a nossa sabedoria, e Ele que é a fonte de toda a sabedoria, diz: isso é insuficiente, eu vou fazer por mim. E aos olhos de Deus, então, aquele que não entende essas verdades é um insensato. Olha só o versículo seguinte. Porque os judeus, pense que o escritor aqui era judeu, e tinha uma grande parte da igreja que era convertida, era judia. Tinha os gentios, aqueles que não eram judeus, mas todo mundo ali pertencia à igreja. Mas vamos lá, ele está analisando, os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Bom, volta lá primeiro, versículo 22. Porque os judeus pedem sinais. Os judeus tinham uma história, eles tinham o Pentateuco, eles tinham o livro de Êxodo, que a gente estava estudando agora, essa história toda de Sansão, que você está aprendendo aqui na escola dominical. Eles tinham um Velho Testamento todo, e eles tinham histórias de milagres, Deus fazendo milagres, e aguardavam um Messias que viria, um Messias vencedor, né, que tiraria o jugo dos seus inimigos. Então eles pediam sinais. Os judeus tinham expectativas messiânicas como até o dia de hoje. Eles esperam o Messias, né? E você vê que quando Jesus estava aqui, eles pediam: Senhor, mostra-nos um sinal, né? A Jesus eles vão pedindo algumas vezes, e é impressionante que as próprias credenciais de Jesus, que já eram os milagres, e os evangelhos estão repletos de milagres, já seria o suficiente para amolecer a dureza do coração de qualquer um. Pô, a viúva de Naim, por exemplo, vinha um velório, todo mundo, o cortejo do velório, Jesus vinha passando, e ressuscita o único filho daquela viúva. Quem viu tinha que ser impactado. Da mesma maneira, a filha de Jairo, da mesma maneira, um amigo dele, irmão de Marta e Lázaro. Não é isso? Oi? Marta e Maria, Desculpa aí, eu não estou bem hoje não, me ajuda aí, tá? Estou lento no raciocínio. Bom, milagres, milagres e milagres e milagres. Pense que estivéssemos todos nós aqui na hora da multiplicação dos pães. Jesus pega lá, quem tem alguma coisa? Aparece um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. Aí imagina que seja isso aqui, e ele pega, ora, abençoa, distribui. E alimentou 5.000 pessoas. Isso não foi coisa comum. E mesmo assim, os judeus que estavam ali pediam ao Senhor milagres. Eles queriam sinais, né? E eles estavam desanimados, porque talvez pela história então de Êxodo, em que Deus entrou como todo-poderoso, que abriu, fendeu o mar vermelho, e aqueles sinais miraculosos que aconteceram, descrito no livro de Êxodo, em favor dos judeus, o alimentassem. Então eu estou com uma expectativa de um Messias dessa maneira, né? Então eles queriam demonstração de força, derrotando os romanos, estabelecendo um longo reinado, e é isso que eles esperam até hoje.
mas eles não tiveram a humildade de buscar a face de Deus, pedindo sabedoria espiritual para compreender as escrituras que eles tinham na mão. Eles liam a escritura. Você vê que você tem que discernir a escritura de forma espiritual, e não pode ser só de forma natural, porque todo o material que apontava já para Jesus antes de vir estava na mão deles. E assim, eles eram para ter recebido Jesus, ter entendido como o reino dele era, que não era daquele jeito que eles estavam falando, mas a gente sabe que eles terminam matando Jesus e depois perseguindo os apóstolos e os discípulos, logo após ele. E eles não notaram como a cegueira entra, como é difícil, e a Bíblia fala que o Deus deste século, fala no livro de Romanos, cegou o entendimento, é uma venda. Porque, gente, não é só a maldade humana que está presente, não. Há forças espirituais e há um Deus que cega. Você acha que, por exemplo, a guerra lá na Ucrânia e Rússia, tanta maldade ali, gente morrendo, não tem uma força espiritual por trás? É só um cara mau, o Putin? Não tem força espiritual, cara. Se vocês não sabem, eles sequestraram milhares de crianças para desestabilizar socialmente, levaram para a Rússia para adotarem, botaram no orfanato para adotarem, zerando a história, um desespero para os familiares. Você acha que um Hitler agiu só no entendimento dele normal? Não, teve influência espiritual nessa história toda, né? E a gente sabe então que as coisas têm que ser discernidas de forma espiritual. E agora, voltando aos judeus, eles não notaram que aquele que curava enfermos, e Jesus curou muitos enfermos, né? O Evangelho de Lucas diz que se todos os sinais fossem, não, de Lucas ou João, agora estou na dúvida, fossem descritos, João, né, não caberia nenhum livro. Pois bem, eles não notaram que aquele que ressuscita mortos como foi, poderia derrotar um exército. E vai acontecer. Está profetizado em Apocalipse, né? Não era de questão de poder da parte do próprio Cristo, mas é da época dele querer fazer o emprego da força, porque poder ele tinha. Então a intenção sutil era dos judeus que, se Deus se conformasse com a mente deles, formatada para esperar um Messias assim, que faria sentido para eles, aí eles aceitariam. E isso aqui, como foi o caso da idolatria que eu falei agora passada, também se tornaria idolatria, porque você está fazendo, e eles estavam fazendo um Deus conforme a imaginação deles. Também nos nossos dias, nós podemos também formar vários deuses, porque se Deus só pode ser assim, assim, assado, ou se você está passando um sofrimento, uma luta, então Deus não é Deus, você está formatando Deus, está idolatrando, porque o Deus que você fez é um Deus pequeno. Só que, abrindo a mente, expandindo, é um Deus soberano que tem controle sobre tudo e todas as coisas, e Ele está administrando isso. E diz Romanos 8, que foi quase o texto que ia pregar hoje, o capítulo 8, mudei ontem à noite, à tardinha para a noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, meus amigos, na sabedoria de Deus, na plenitude do tempo, Jesus nasceu. E ele se fez carne, ele morreu aqui na cruz, mas os judeus tropeçaram na cruz. Eles não conseguiram entender. E Jesus falava isso, que ele seria uma pedra de tropeço, né? Eles, apesar dele ficar ali andando 3 anos e meio, eles não entenderam, sabe? Não viram o poder, não viram a sabedoria de Deus. Eles não viram na cruz um instrumento de salvação deles. A ênfase deles era o quê? Milagres, operação muito forte, um rei muito forte vindo, e não viram que na fraqueza, às vezes se manifesta a força, né? Eles aguardavam um Messias vencedor e não um sofredor. E a história, glória a Deus, que nós estamos aqui rememorando e entendendo essa verdade.
Os judeus, então, eles pediam sinais. Os gregos buscavam sabedoria. A Grécia, ela fica... Corinto fica na região da Grécia. Embora o Império Romano fosse o dominador da época, o que marcava a cultura, a influência da cultura, era do império anterior, que era o Império Grego, né? E eles nunca engoliram essa ideia da cruz, porque isso é um absurdo completo, né? Raciocina aqui, tentar entender que Deus tem um único filho, um só. Tem alguém que tem um filho só aí? Levanta a mão. Ó, ali, 2. Tem um filho só, e você vai mandar para a terra para fazer ele sofrer, para ser humilhado e para morrer. É fácil? A razão deles era essa. E sabe, agora, pensa no tempo também dos gregos. Paulo está escrevendo pós-morte de Jesus, igreja a primitiva, né? E quando se sabe que esse, agora, que morreu, era o Filho de Deus, e se misturar com a Trindade, então, complica mais ainda, que é um Deus só, dividido em 3 pessoas. Como é que, a razão humana, como Deus desejaria ser humilhado pela própria criação? Porque os homens são criatura dele. Acaso algum rei, um rei humano, né, ou grande líder, desejou ser humilhado e se submeteu a isso? Né? Se nenhum líder assim humano desejou esse tipo de coisa, por que Deus desejaria? Faz sentido, não faz, na razão humana? Então Paulo está falando aqui, mostrando o contexto da mente grega, para explicar a loucura da pregação do Evangelho, a loucura da cruz, né? Para os gregos, então, era uma tolice, porque eles enfatizavam muita sabedoria, eles usavam muita razão, e você vai ver que então eles vão escarnecer do próprio Jesus, achar graça num Deus que diz ser todo-poderoso e morre preso numa cruz. Mas a sabedoria que eles buscavam é sabedoria humana. Eles eram conhecidos por filosofar, pela retórica. Se você for estudar lá um pouco do contexto histórico, era assim, eles valorizavam discursos, tinham pessoas que passavam, eram chamados sofistas, passavam discursando, recebiam dinheiro por causa disso, etc. Mas ninguém pode chegar a Deus, e eu acho que você já concluiu aqui comigo, com um pensamento humano. Ninguém. A gente vê hoje, nos nossos dias, por exemplo, a ciência avançou e avança não vou dizer nem cada década mais, cada ano de uma forma absoluta, né? A ciência é que dita os rumos hoje, né? Todo mundo espera que venha uma explicação por causa da ciência e querem tudo ser raciocinado de uma forma bem explicada, de uma lógica, num conhecimento. E aí, então, muitos cientistas se tornam bem frios, são calculistas, alguns são prepotentes, né? Por causa da sua mente, por causa das suas ideias e por causa da inteligência que muitos têm de fato. Como se a inteligência deles fosse capaz de querer explicar os mistérios que existem na vida, né? Às vezes, a loucura de tanto ler, de tanto estudar, e não entendem que são pobres de entendimento completamente. E incrível também é que quanto mais você busca, menos você satisfaz, porque você não vai encontrar solução para as coisas. Para esses que entendem o Evangelho, então, como nós aqui, é simples. Eu não preciso de raciocínio tão complexo para entender o que a própria Bíblia já coloca de uma forma bem, posso falar, até infantil, que uma criança, ao ler, pode perceber. Concorda comigo? Ele amou o mundo de tal maneira. Bom, vamos voltar. Ele criou o homem perfeito lá no jardim do Éden. Deus se relacionava, queria conversar com ele, vinha na viração do dia. Um dia apareceu aquela serpente
e aí surgiu o pecado. Eu não vou ficar falando do diabo, da serpente, e ela caiu. Agora ele tinha que prover alguém que viesse salvar, um redentor. E no meio dessa história toda, foi trabalhando, até que veio Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está no céu, ele é o nosso redentor, e um dia ele vai voltar e todos nós vamos estar juntos com ele, porque a Bíblia não existe só para você. Ela primeiro existe por causa de Deus, por causa da história de Deus. A nossa história, quando se mistura com a dele, faz sentido. Quando eu não misturo a minha história com a dele, não faz sentido. Nenhum sentido para muitas coisas. E o final de tudo é que ele veio, diz a carta de Efésios, que vai ser resgatada toda a criação. E aí vai descer a Nova Jerusalém, não é? Então, para nós que entendemos, isso não é tão complexo. Um evangelho, nosso evangelho, o evangelho da Bíblia, o evangelho de Deus, não combina com muitos grandes pensadores. Sabe por quê também? Não exalta o humanismo, o homem. Em suma, o evangelho, para esses, não tem muito atrativo, sabe? Falar de um homem que morreu, como que eu falei aqui, não tem muito atrativo. Mas olha o 24, por favor, versículo 24. Mas os que foram chamados, então, estavam na igreja, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo, o crucificado, é o poder e é a sabedoria de Deus. É uma pregação que fala desse homem, Deus, homem, Deus que morreu. Fala de um homem que se encarnou. Então, a gente canta e celebra o Natal aí, né? Foi perseguido, foi crucificado de uma maneira injusta, né? Agredido fisicamente e morto numa cruz. Mas que esse homem ressuscitou. Esse é o evangelho da cruz, que conta a história toda, né? Não só que morreu, mas que também ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Que esse homem, então, Cristo assumiu a glória divina que era a origem dele, que toda a autoridade, então ele fala, me foi dada no céu e na terra, e ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Essa é a verdade bíblica, esse é o evangelho. E o fato é, meus queridos, que esta mesma pregação continua sendo o único método de salvação de todo homem. Não há nova pregação. Não há um fato novo. E esta mesma pregação continua sendo pedra de tropeço para alguns ainda. Porque o 25 diz o seguinte, por favor. Porque a loucura de Deus, olha como ele diz, é mais sábia que a sabedoria do homem. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Nós fomos salvos porque cremos, e aí nós nos apaixonamos por esse evangelho, por essa boa nova, por Jesus Cristo, e a gente continua vendo poder nesse evangelho, senão nós não estaríamos aqui. Continuamos vendo esse poder transformador, um evangelho que fala de um Cristo que morreu, mas que ressurgiu e em nós habita. A gente continua vendo Jesus como o único Filho de Deus, vendo Cristo como a sabedoria personificada. Pega o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, que sabedoria que foi exalada ali de uma forma tremenda. Então a gente conclui junto com a palavra de Deus que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Versículo 26, por favor. Irmãos, Paulo está escrevendo para a carta, essa carta era lida no meio do culto. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você está vendo a loucura de Deus. Na razão humana, seriam as pessoas que têm mais QI, que são poderosas, são mais ricas, são mais tudo, que seriam normalmente os que seriam chamados. Não, Paulo está falando assim, não foi gente assim, não foi elite do mundo. Que Deus escolheu para o seu povo, aliás, quando escolheu Israel para demonstrar sua glória, era um povo pequeno. Chega a chamar ele de vermezinho de Jacó, ou seja,
numa metáfora de que era um povo pequeno, né? Você vê que o evangelho até cresce nas classes mais baixas, que parece-nos que, por não ter tanta sabedoria num nível assim humano, se apoiar tanto nesse mundo, depende mais de Deus. E os coríntios são prova dessa loucura, porque está falando assim, observa como é loucura. Não está lá no palácio, não é o imperador, não é César, não é todo mundo que está se convertendo. Olha só, tem gente muito humilde, a maioria delas. Sabe, e a gente, antes da conversão, nós não éramos sábios. Agora nós temos sabedoria de Deus. O Espírito Santo em nós nos ajuda na nossa fraqueza. E esses, então, para mostrar que Deus faz como quer e não depende de uma razão humana ou lógica humana para fazer, Ele não escolheu os sábios. Embora tenha gente sábia, embora tenham ricos, a Bíblia não condena isso, não. Tem gente que é cientista, agora há pouco morreu Adalto Lourenço, você joga no YouTube lá, muito bom ouvir dele. Tem aquele outro, esqueci o nome, depois eu lembro. Você vai ouvir gente muito boa, inteligente, articulada, que vê Deus. Mas a característica peculiar do cristianismo primogênito, dos primórdios, da igreja primogênita, é essa heterogeneidade. Tinha gente humilde, e os humildes eram maiores, tinha gente escrava, se estimava que 3/4, se eu não me engano agora, eram oriundos de escravos, tinha gente livre, tinha judeu, tinha gentio, tinha homem, tinha mulher, né? Então, gente, Deus colocou ao lado os menos favorecidos e os mais, só que os menos, me parece que têm uma visão mais alargada. Haja vista, vou repetir de novo, parece que o evangelho ele cresce mais nos lugares menos favorecidos. Você vai na África, você vê desenvolvendo de uma forma tremenda. Mas Jesus veio aqui, veio como pobre. Jesus foi pobre mesmo, de não ter nada. Dizer até que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, viajava itinerante, não tinha muita barraquinha igual hoje, né, que você leva aí, até os legendários, arma tudo, vai com ponteira, vai todo montado. Não tinha essas coisas todas, porque Deus está derrubando os padrões desse mundo. O Evangelho, ele não era para ser adaptado a um tipo de classe só, alta ou classe média, era para todos. Veja o versículo 27 agora. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Mais um, por favor. Não, 29, por favor. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, como eu disse aqui, o mais humilhante até foi o método que Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo escolheram, né? Que ia ser para empreender a sua obra de salvação. Sabe, ele não dependeu de ninguém, para que ninguém se glorie. Não há lugar humano para isso. Versículo 30, por favor. Mas vocês são dele. Estou terminando agora. Em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. Olha, quem se tornou da parte de Deus para nós? Jesus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Bom, quando coloca ali mais, é uma preposição, vai mostrar agora um contraste da sabedoria humana que estava falando no versículo anterior. Mas vocês são dele. Cara, a visão de Paulo, e essa é a visão bíblica que tem que ser a nossa, nós somos de Deus. Nós temos um grande Pai. Jesus veio mostrar o Pai, Jesus veio abrir o acesso ao Pai, né? Que é a origem de tudo, e a gente só pode chegar através de Jesus, não há outro nome, não há outro intermediário. Deus ouve tua oração, por quê? Porque Jesus é o caminho. Se não tivesse esse caminho, Deus não ouviria, você não se chegaria a Deus, sabe? Você não precisa de ficar se machucando, fazendo uma caminhada
até algum lugar chamado santo, passando fome, andando de joelho. Não, quem fez foi Ele. Não é esse sacrifício que você precisa fazer. Mas vocês são dele. E dele quem? Define em Cristo Jesus. Né? Isso é maravilhoso. É o contexto onde Deus se une a nós. Você é de Deus. Deus é teu. Não tem mais divisão, não tem alguma barreira. Ele se tornou, então, para nós, à medida que entendemos a loucura da pregação do Evangelho, a loucura da cruz, da parte de Deus, Pai, sabedoria. Cristo é a própria sabedoria, é o plano divino para nós. E depois o quê? Justiça. Ele nos justificou. Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, né? Você vai ver que então, por que a gente celebra a ceia toda vez? Ele mandou que instituísse a ceia, para que a gente lembrasse desse tempo todo. E Ele para nós é santificação, Ele nos torna santo, porque nossos valores vão sendo transformados. Não é que eu sou o santo absoluto 100%, né? Nós estamos num processo de santidade e seremos um dia, quando glorificados, totalmente santos. E Ele nos capacita a viver uma vida santa. E Ele foi para nós redenção. Ele nos libertou. Esse foi o resgate pelo poder e o preço do pecado. Para que, volta o versículo agora, 31, por favor. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, o Evangelho não é uma mensagem humanista, que bota o homem lá em cima, arma um pedestal, sobe o homem, você é bom, você vai, não. A cultura humana busca exaltar o homem. A loucura da pregação, sabe o que ela faz? Ela te humilha, ela me humilha, para mostrar a misericórdia, para mostrar a sabedoria de Deus e a necessidade de salvação, para que ninguém se glorie. A fé, ela começa quando, então, às vezes a razão se rende. Eu não sei explicar. Quem vai explicar o amor de Deus? Né? A cruz humilha a gente antes da gente salvar, porque a gente vai entender. E o propósito dessa loucura toda era trazer para você a justiça de Deus. Não uma justiça própria. Eu sou bonzinho, eu vou ter direito ao céu. Eu vou fazer as coisas certas. Ou então, não a genialidade. O cara que é muito bom, inteligente demais, vai conseguir pela sabedoria chegar. Não que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar o céu, vou fazer alguma coisa. Não é assim não, né? É assim, ou você confia totalmente no Evangelho, no que Deus falou, ou então você está perdido. Quem tem o Filho, disse Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E a cruz sempre vai ser uma ofensa, porque ela vai expor a nossa falência diante da salvação. Por melhor que eu seja. Por isso diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. A cruz, gente, não é só um símbolo religioso. Para você usar aqui no cordão, tem gente que bota, como é que chama? Brinco. Aqui é pingente. Não. Quando que a cruz é loucura? Eu vou resumir aqui. Quando a gente não pode ver a sabedoria de Deus, porque somos dominados pela nossa razão. Se você viver dominado pela sua razão, você não vai compreender. Uma pessoa uma vez comigo perguntou exatamente isso. Não entendo porque Deus, sendo Deus, morreu. Quando a razão se torna a única ótica de vida para a compreensão de Cristo, você nunca vai compreendê-lo. A razão nunca vai admitir a cruz. A razão, ela odeia o sofrimento. E nós temos que tomar cuidado. Porque tem gente que hoje cria, tem gente hoje que confessava Jesus, entendia essa verdade, e hoje escureceu a mente completamente. A cruz de Cristo, então, ainda é loucura, quando a gente não vê a graça de Jesus na cruz do Calvário. Porque, às vezes, ele está condicionado à noção de justiça. Jesus foi inocente, então ele não podia ter morrido. Mas quando você entende a graça, que foi o favor,
a nosso respeito, isso te leva a uma adoração, a se prostrar, a se humilhar. A cruz também, ela se torna loucura quando eu e você, que estamos lendo esse texto bíblico aqui, não tomamos a decisão de viver por ele. Porque, eu fico arrepiado, porque se Ele é o nosso Salvador, se Ele veio aqui e morreu em nosso lugar, se eu e você acreditamos nessa verdade, se isso custou tanto a Ele, se isso foi algo estupendo, se isso é um marco na eternidade, apesar de todas as evidências históricas da Bíblia que a gente lê, e a gente não decide dedicar a nossa vida completamente a Ele, nós estamos fazendo da cruz de Cristo uma loucura. Porque eu não compreendi o sentido. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, o quê? Não pode ser meu discípulo. Quando você se acha com direitos, eu faço o que eu quero, eu não me envolvo com o que Deus está fazendo, você está tornando igualzinho a cruz uma loucura. Porque você não discerniu isso espiritualmente. Decida viver por Ele e para Ele. Agora, eu falei de quando a cruz de Cristo é loucura. Agora, como fazer para tornar sábia a cruz? Quando a gente torna eficaz a cruz, né? Quando a gente reconhece todo dia. Ah, mas vou lembrar da mesma coisa todo dia? É todo dia, porque custou muito. Isso agrada a Deus. Experimente você agradecer a Deus várias vezes, a Jesus, a sua morte, você vai ver a alegria que é gerada no seu coração, porque ela é a manifestação completa da graça. Cante isso diversas vezes, canta durante o dia, lembra, né? A gente torna eficaz a cruz quando a gente reconhece então que Ele é literalmente o poder e a sabedoria de Deus, e a gente coloca então a sua mente cativa a Cristo. Eu não vou ficar pensando um monte de besteira, eu quero pensar o que o Senhor pensa. Cante a Bíblia, ore mais, adore a Deus, sabe? Porque a tua razão pode vir muitas vezes no meio das dores e conflitos, querer te atormentar e fazer desviar do propósito. Mas quando a gente tem como sábia a morte e a cruz de Cristo, a gente se coloca a seu serviço e fala: é indispensável para eu viver. Eu não consigo viver sem o Senhor. O Senhor é a razão da minha vida. A gente torna a cruz de Cristo eficaz no sentido do efeito na nossa vida, quando a gente toma a decisão, então, de corresponder a esse gesto da graça. A primeira resposta é crer. Você crê? Você crê nessa verdade? Segundo, confiar. Se você crê, você vai ser desafiado a confiar naquilo que você crê, para você não mudar no meio da história da sua crença, né? Terceiro, raciocinar segundo a mente do Espírito e pedir a Ele: Espírito Santo, ilumina a minha mente de maneira que eu não fique pensando como o mundo pensa, em muitas razões. Me dá entendimento para eu ser, às vezes, contrário à corrente e se me posicionar sem vergonha, mas com ousadia e atitude, sabe? Então eu tenho que crer, eu tenho que continuar a confessar, eu tenho que continuar a profetizar e professar isso publicamente, sabe? E entender que a morte não foi só a morte de Cristo, foi a nossa morte junto com a morte dele. E a Paulo fala na carta de Romanos, capítulo 6, que nós morremos com ele na cruz de Cristo. É entender que essa cruz não era especificamente dele, mas era quem? Era minha. Eu estava sendo crucificado com Cristo. Essa é boas novas do Evangelho. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e agora fosse com vida com abundância. Ou seja, é a tua cruz. Estou olhando para a cruz do teto aqui, né? É a tua cruz e é a minha cruz. O Senhor não merecia, eu merecia. Eu recebo por graça, eu me aposto. E eu agora, em reconhecimento ao tamanho esforço, tanto amor, eu quero te servir, eu quero te conhecer mais. Porque o Senhor fez tudo para eu ser feliz. No sentido espiritual, não estou falando no sentido natural, não, porque às vezes passa por dificuldade, né?
Mas dificuldade com Jesus é felicidade, concorda comigo? E então, meus amigos, eu vou pedir que você fique de pé, não quero prolongar. Você ouviu uma ministração da Imobarra. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e compartilhe esta mensagem. Deus abençoe.